O rubro-negro vem de 2 derrotas na Série C. Quando você perde pelos seus erros, você perde para você mesmo. A fase é complicada, mas a esperança não vem de longe. No ano passado, o Vitória eliminou o Internacional. Isso depois de perder no primeiro jogo no Barradão. Em Porto Alegre, deu leão com 3-1. O adversário de hoje também não vive um bom momento. O Fortaleza vem de 4 derrotas, 2 na Libertadores e 2 no Brasileirão. O atual campeão do Nordeste ainda não encontrou rumo nas 2 principais competições do ano. Viemos de uma sequência ruim, algo que não gostamos, e creio que estamos trabalhando para melhorar. Foi uma surpresa para nós sair de casa, uma viagem tão longa e não trazer pontos para dentro de casa. O problema é que o Vitória segue com dificuldade de balançar a rede. O time até cria, mas perde muitas chances. Em 2 jogos, só Alisson Santos balançou a rede. E o garoto vem pedindo passagem na equipe. Eu acho que o Alisson entrou muito bem no jogo, muito bem. Talvez ele tenha sido o nosso melhor jogador. Pegou em conclusão. Nós temos trabalhado muito com ele para que, ao invés de quando ele chegar na cara do goleiro, ele querer soltar o pé, ele pode só tocar. Dionísio, Mila e Thiaguinho estão fora da partida porque jogaram a competição pelo Atlético de Alagoinhas. Foram melhor do que muita gente. Então isso nos dá uma esperança de que esses jogadores possam nos ajudar em relação a uma sequência. Tá? Nós temos outros ainda que nós não estamos usando. Chegou o Lazzaroni contra um Deus, está fora. Chegou o Branco, que está fora. Né? Chegou o Rego, que ainda não está com a papelada em dia. Então nós temos alguns jogadores para de repente vir ajudar. Vamos nessa, falar um pouco sobre esse Vitória, que tem essa pedreira aí pela frente, hein? Difícil, um jogo muito difícil para o Vitória, Ju, mas quem sabe o Vitória tendo uma postura tática, não digo retrancada, mas com cuidado, fechando a casinha, como a gente fala, né, Hugo? E tentando beliscar lá, porque o Fortaleza é um time que vem de 4 derrotas seguidas aí, a reportagem falou, mas é um time que foi montado para uma Libertadores. É um time bom e vai com o time principal, não vai com o time mesclado, com o time misto, não. Independente disso, eu acho que o Vitória já é uma situação diferente. O Vitória precisa mudar a postura dos seus atletas dentro de campo. Eu não vejo o Vitória ganhar uma dividida, eu não vejo uma vontade forte dentro do jogo para vencer o jogo, eu não vejo uma reação quando está com um resultado adverso. Então, a gente cobra aqui de diretoria, a gente cobra contratações, a gente cobra de treinador, mas eu vou cobrar de vocês, atletas. Precisa ter uma postura dentro de campo, precisa ter mais vontade, mais dividida. Você pega o Eduardo, que é um bom jogador, mas só quer lançamento de 30, 40 metros, não faz um passe curto, não faz um lançamento, não faz um passe entre linhas para poder o atacante fazer o gol, não, é lançamento. Por isso foi substituído, inclusive, no intervalo do jogo, porque era um jogo que ele pegava e que é 30 metros, 40 metros. Não pode. Os jogadores precisam demonstrar um pouco mais de vontade. Não pode, lógico, respeitando a equipe do Floresta, mas não pode dentro de casa, com o Floresta 1 a menos, perder o jogo. Não pode. Cadê a vontade, a gana de vencer? Tem limitações técnicas, táticas? Tem. Vai existir, mas a vontade pode fazer com que isso aí seja superado, a vontade dos atletas. Então, vocês, atletas do Vitória, hoje, tem que, a partir de hoje, mudar a sua vontade. Chegar ali, ó, dentro do Castelão e mostrar, mesmo fechadinho ali, que a vontade é outra, que o Vitória precisa classificar. Então, a vontade do atleta hoje tem que prevalecer. Olha, existia até a possibilidade do Vojvoda colocar um time alternativo, né? Mas ontem ele treinou com o time principal. Ele vai com força máxima, vai jogar todo mundo contra o Vitória. Mas, por outro lado também, vamos ver como é que o Vitória se comporta, né? O Mendes, com o adversário superior, né? Pressionado fora de casa. O ano passado, contra o Internacional, todo mundo dava que vai perder do Inter. O Inter tá bem, não teve nada disso. O Vitória foi lá e ganhou. Vamos ver, né? O sarrafo vai subir um pouco, o time do Fortaleza é muito bom, o time perdeu do Inter, normal, perdeu do River Plate lá na Argentina, normalíssimo, time fortíssimo, né? Então, o Vitória vai ter um adversário muito duro, mas vamos ver como é que o Vitória vai se comportar taticamente, tecnicamente dentro de campo. Tem que tomar muito cuidado, porque se tiver que não ganhar o jogo, que deixe para decidir aqui. Não pode deixar virar amistoso no jogo de volta.
Primeiro eu vou falar do jogo passado. Eu discordo um pouco do Mendes. Eu acredito que o Vitória perdeu para o Floresta, mas o Vitória foi melhor do que o Floresta. Foi o mesmo caso do Bahia. Não ganhou porque não teve competência, não teve qualidade técnica para botar a bola para dentro. Mas foi a primeira vez que eu saí do Barradão, o Vitória perdendo, e eu saí com expectativa, com esperança de uma melhora do Vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. Por quê? Porque o Vitória perdeu por uma falha do goleiro. Aí o pessoal, mas o Vitória massacrou o Floresta porque estava com um a menos. O Floresta ficou com um a menos porque ele não teve qualidade para ficar com os 11. O cara fez a falta e teve que ser expulso. O Vitória não tem culpa disso. Então o Vitória pressionou. O que eu discordo de Mendes é que eu vi que os jogadores estão se entregando. Isso aí falta. Eu acredito que o Vitória deveria armar um vídeo lá de 5 minutos, botarem os jogadores atuais para assistirem o que é o Vitória jogando no Barradão e o que é representar a camisa do Vitória. Eu acredito que ainda falta isso. Tem falhas, como do Eduardo, por exemplo, é uma falha, é um garoto que eu acredito que tem potencial, mas que precisa ser orientado. Eu acredito que isso que acontece com ele aconteceu comigo, eu tive orientação, não precisa jogar longa todas as bolas, toca curto primeiro, depois quando você tiver com confiança, você faz a bola longa quando necessitar da bola longa. Então o Vitória pega a bola de um lado, joga para o outro e não acontece nada. Então, eu acredito que o Vitória contra o Floresta foi bem, o Geninho fez tudo que ele podia fazer em termos táticos, Ju, não foi só mudar 8 ou 6 por meia dúzia, o Vitória terminou jogando 3-3-4, e então o Geninho fez de tudo. Agora, outra situação é contra o Fortaleza. Os meninos do Atlético de Alagoinhas têm possibilidade de ser, que têm possibilidade de ser titulares no time do Vitória, no atual time do Vitória, não vão poder jogar porque já jogaram. O Lazzaroni parece que não pode, um outro jogador aí também não pode. Eu, no lugar do Geninho, e acredito que ele vai fazer isso, vai continuar com a sua linha de 3 zagueiros, 2 laterais, agora sim, para marcar, para fazer uma linha de 5, faz 2 linhas de 5, bota um jogador lá na frente para correr, e vai trazer o jogo, a decisão aqui para o Barradão na próxima semana. Porque se o Vitória for para jogar de igual para igual com o Fortaleza, ele vai tomar 5 e aí aqui na volta vai ser amistoso. Então a qualidade hoje do Fortaleza com o time do Vitória é indiscutível. Então o time do Vitória não tem que ter vergonha de fazer retranca, não. O Guardiola foi lá contra o Atlético de Madrid, botou o time atrás, fez a retranca para garantir a semifinal da Champions. Então, Geninho, se tiver que fazer retranca, faça a retranca. Não é feio, é um recurso do jogo, é um recurso tático que o Vitória vai ter, porque senão, se o Vitória for bater testa com o Fortaleza, a coisa vai ficar difícil. Vamos ver o time aqui, o provável time do Geninho, né, para essa partida diante da equipe do Fortaleza. Lucas Arcanjo, o Rafael Ribeiro, Everton Páscoa e Matheus Moraes, o esquema com 3 zagueiros que ele já vem utilizando, né? Aí, no meio de campo, Léo Gomes, João Pedro, Eduardo ou Jadson. Eu soube que pode ser que deu o Jadson. Nas laterais, Daniel Bolt e Yuri. O Yuri parece que vai ganhar a posição do Salomão, foi esse time que eu vi. E lá na frente, Alisson Santos e Trellis. Foi o que eu soube, tá? Porque a gente colocou aqui opções. Foi Lucas Arcanjo, os 3 zagueiros, Léo Gomes, João Pedro e Jadson, Bolt e Yuri, Alisson Santos e Trellis. Olha, Ju, é o que ele tem de melhor. Agora, para você jogar com 3 zagueiros, você tem que ter 2 alas. Você tem que ter jogadores bons. Alas bons para poder... esse é o defeito, inclusive, do Vitória, na minha opinião. O Vitória pode jogar com 3 zagueiros? Pode. Mas quando você tem 2 alas que chegam lá pelos lados do campo e definem a jogada e servem seu companheiro bem. Não acontece isso com o Vitória. Mas isso... O Salomão não faz isso. Mas isso, Mendes, é quando você precisa vencer. E quando o Fortaleza, o Vitória não vai precisar vencer. Não, estou dizendo contra o Fortaleza. Ele não vai utilizar 3 zagueiros contra o Fortaleza só. Ele já vem utilizando. Eu estou falando que ele vem utilizando 3 zagueiros. O defeito do Vitória é que os 2 laterais, quando você bota 3 zagueiros, os 2 laterais você está liberando para não vir fechar na linha de 4. Então, os 2 laterais, os 2 alas precisam ser bons, principalmente na parte técnica, precisam ser bons tecnicamente para poder ser 2 pessoas mais que vão partir do meio de campo para o ataque. E o Vitória, infelizmente, os 2 laterais não têm essa qualidade que o jogo do Geninho, que o esquema do Geninho exige. Então tá aí o Daniel Bolt, vai fazer a estreia dele, tomara
que faça uma boa estreia. Eu acredito que o Yuri defende um pouco melhor que o Salomão. Eu entraria com o Yuri, entraria com o Eduardo, porque tem um pouco mais de dinâmica do que o Jadson. Um pouco não, mais dinâmica do que o Jadson. E acredito que está na hora, num jogo como esse, de botar o Alisson Santos para puxar o contra-ataque no lugar do Luigi, que o Luigi caiu muito de produção. E aí fica o Trellis também para entrar ali no meio da linha de 5 no meio de campo, para dar uma linha de 4 no meio de campo, para dar uma ajuda nesse meio de campo. E aí fica o Alisson Santos para correr. O Alisson Santos tem entrado bem, né? Ele entrou bem nos últimos jogos, realmente surpreendeu, porque o problema é esse, é quem trabalha 24 horas com o jogador, dia a dia, né? Você vê que o jogador tem jogos que entra bem, você coloca de titular, ele não rende, aí você coloca durante o jogo, ele rende. Então, isso é meio complicado. Quando eu falo dos 3 zagueiros, eu falo não só do jogo de hoje, eu falo anteriormente. Quando o Geninho foi muito criticado em relação aos 3 zagueiros. E eu acho que tem que colocar os 3 zagueiros quando você tem 2 alas que chegam lá na linha de fundo, que cortam pelo meio, na diagonal e dá uma opção de ataque diferente. É por isso que é colocado os 3 zagueiros, para que você tenha as laterais liberdade. E no Vitória não está tendo isso. Então, por que não mudar? Né? De repente, 2 linhas de 4, fechando para uma linha de 5 no setor do meio campo ali, né? Contra o Fortaleza, para fortalecer mais o meio de campo, porque as jogadas são criadas pelo meio de campo, praticamente, né? Dentro do jogo. Então, quando você faz 2 linhas ali, uma de 4 e uma de 5, e aí, de repente, ele pode soltar o Alisson lá na frente, beleza, porque você está com o meio de campo preenchido. Eu até concordo com você quando você fala o Eduardo, nesse momento, é melhor do que o Jadson. Sim, concordo, que tem mais dinâmica para marcar, tem mais dinâmica para sair com a bola dominada, mas mais velocidade. E em um jogo desse vai precisar. Mas eu acho que o Vitória tem que se atentar a isso, o Geninho tem que se atentar a isso. Para ter 3 zagueiros, você tem que ter 2 alas de qualidade. E o Vitória não tem para fazer isso. Sabe o que falta no time do Vitória? Uma boa tabelinha. Falta um camisa 10. Mostra eles aí, ó. Cadê? Olha aí, ó. Não tem isso. Não tem esse entrosamento. Peraí, aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado. E a bola tava murcha, viu? A bola tá murcha, a bola tá vazia essa bola. Não, aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Rola aqui pra mim, Eli, essa bola. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Essa cabeçada dela aí foi na escolinha, né? Primeiro passo que ela aprendeu no futevôlei. Escolinha, primeiro passo, ela aprendeu essa cabeçada aí. Vou puxar a sardinha pro meu lado. Fortaleza e Vitória. 0-0. 2-1 pro Vitória. É mesmo? 2-1 pro Vitória. Nilson. O Fortaleza vai ganhar o jogo. 1-0 Fortaleza. 1-0 Fortaleza, Hugo. Fortaleza 1-0, o Vitória tem que trazer essa decisão aqui para o Barradão. Aqui para Salvador. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. Dessa partida você acompanha hoje na Band News FM com a equipe dona da bola. Até que enfim você vai trabalhar, né, meu filho? Puta, pelo amor de Deus. Valeu, Hugo Aparecido, Nilson Luiz Mendes Júnior. Tchau, gente.